Vamos lá? Eu vou falar primeiro, então, do caso do Cuca, anunciado como técnico do Corinthians. Ele foi condenado a 15 meses de prisão e pagamento de US$ 8.000 por ato sexual com menor de 16 anos. Essas informações foram trazidas pelo UOL Sport aqui, que trabalha aqui, né, dentro do UOL com a gente, estão cobrindo esse caso de perto. O caso aconteceu na Suíça em 1987. Ele chegou a ficar 30 dias preso lá, na época da denúncia, mas não cumpriu a pena, que veio 2 anos depois, porque já estava aqui no Brasil. Na época, um jornal suíço noticiou que foi encontrado o sêmen dele na vítima. Outros 2 jogadores também foram condenados por estupro. Eles também eram colegas ali do Cuca, né? E a questão é que até hoje ele nunca falou muito claramente sobre o que aconteceu. Ele disse ali no evento, na coletiva de imprensa na sexta-feira, quando o Corinthians o anunciou, que faz muito tempo, que ele não lembra, que ele não estava envolvido, que a condenação não procede. E mesmo que isso, que seja esse o caso, então, né, dele não estar envolvido, ele, mesmo assim, não fala sobre o caso especificamente. Se esquiva, e para a gente que escuta isso aqui de fora, vê aí um certo desdém nas falas dele. Porque a gente está falando de um assunto muito grave, um estupro contra uma menina de 13 anos. Quando ele fala não fiz, não tenho nada a ver e não lembro, essas consequências elas repercutem até hoje nos vários casos de violência contra a mulher que a gente vê acontecendo ainda hoje, até semana passada tem um, a gente vai falar. Deixa eu chamar minhas amigas aqui para conversarem comigo sobre isso. Cris Fibe e Semaia Oliveira, que saudade das duas, gente, olha só. Já vou passar a bola para a Fibe. Cris, vamos lá, falando sobre o Cuca então. Por que que o Cuca não se redime? Boa tarde. Boa tarde, querida. Boa tarde, Sema. É ótimo estar aqui com vocês de novo. Camila, não é nem não se redime, ele realmente assim passa pano para si mesmo. Ele é o primeiro a pegar o pano de perdão do cu, que ele passa em si mesmo. E veja, ele não nega que ele estava lá, né, Camila? Ele nega que ele tenha feito alguma coisa. E aí eu queria ler um pouquinho com vocês o que ele disse na coletiva para a gente avaliar essas aspas, a gente avaliar o que ele está falando e o que isso significa, né? Para a cultura do futebol e para a cultura do estupro, e eu diria até para a cultura da pedofilia, porque afinal aquela menina tinha 13 anos, e se a gente olhar para um estupro de vulnerável, que é o caso, como a lei brasileira chama, porque na Suíça o nome é outro, mas pela lei brasileira isso é um estupro de vulnerável, como a gente olha o estupro de uma menina de 13 anos, dando a devida importância para isso, né, Camila, que é o que a gente deveria estar fazendo, é por isso que causa essa revolta imensa, porque o próprio Cuca, que foi condenado por estar ali no dia do ato, no momento do ato, não se redimiu, como você disse, e indo um pouquinho mais à frente, não pediu as devidas desculpas e não disse eu mudei, como falou a nossa colega aqui, Mili Lacombe, em várias colunas e num vídeo que ela deixou ali no Instagram. A Mili fala isso muito bem. Ela fala, a gente não quer cancelar o Cuca, não se trata de cancelar um homem, um sujeito, impedi-lo de trabalhar, não é isso. Agora, o que diz quando esse homem vai para um dos times mais importantes do Brasil, uma das maiores torcidas do país, um time que tem respeita as minas ali como uma das campanhas. O que que isso diz para todas as meninas que já sofreram violência, todas as mulheres que já sofreram violência? Então, eu queria ler aqui a aspa principal, uma das principais. Ele falou um pouquinho disso, bastante até disso na coletiva de imprensa que ele deu nos últimos dias. Ele falou desse tema. E aí ele diz assim: é um tema delicado, um tema pessoal meu. Gente, então, eu vou começar aqui a desmembrar. Não é um tema pessoal seu, é um tema que diz respeito ao crime contra essa menina de 13 anos, e vamos repetir, foi coletivo com outros homens no mesmo ambiente, e aí é um crime que diz respeito a todas nós mulheres, não é um tema pessoal dele. Ele Mesmo faz porque questão, aí ele crimes dizem continua. respeito à sociedade, né, Cris? Senão não teria códigos e Perfeitamente. constituição, etc. Perfeitamente, Camila. E aí ele diz, mas eu faço questão de falar sobre ele. Gente, ele faz questão de falar, ele vai falar. E tentar ser o mais aberto possível quanto a isso dentro do que me cabe. Aí ele fala, ocorreu há 37 anos, em 87 eu era emprestado do Juventude ao Grêmio. Então, vamos ver aqui, ele tinha 23 anos e aí ele usa a cartada que tem homem ainda de 40 e poucos usando. Ah, eu não sabia que não podia, né? Tem muito homem que faz isso quando é acusado de assédio sexual, de estupro, vocês sabem, vocês estão acompanhando, e tem homens que dizem, ah, eu não sabia, ninguém me falou que não podia fazer aquilo. Bom, o Cuca, ele tinha 23 anos, não era exatamente um moleque, ele estava fora do país jogando pelo Grêmio, um grande clube brasileiro. Ele fala, devia estar no clube há 15 dias, tenho vaga lembrança do que aconteceu. Aí ele conta um pouco da partida. Aí ele fala assim,
íamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para o quarto em que eu estava com outros jogadores. Essa foi a minha participação. Sou totalmente inocente, não fiz nada. Ou seja, ele não nega que ele estivesse no quarto em que a menina foi estuprada. E aí ele diz: as pessoas falam que houve um estupro. Houve um ato sexual a um vulnerável. Isso foi a pena que foi dada. A gente vê um monte de coisa falando em verdade, chegam a ofender. Bom, só para dizer então, ato sexual com menor de idade não chama assim, chama estupro mesmo. Então podemos usar as palavras corretas porque até isso é importante, né, Camila? Então essa passação de pano me deixa muito incomodada porque é isso, não reconhece o crime, não reconhece o sofrimento dessa vítima, o sofrimento que ele causou. Se ele estava no quarto e não fez nada, que é o que ele diz, também é crime de cumplicidade ter deixado rolar. Então, assim, ele foi condenado, a gente não está inventando, não é, como ele diz, o senso comum, aquela mulherada reclamando, se queixando, inventando um crime que ele não cometeu. Ele foi condenado por esse crime e, pior, ele não cumpriu a pena, porque ele estava no Brasil já e não foi extraditado para cumprir essa pena. E aí, depois ele volta e ainda é tido como um dos grandes nomes para ser técnico, por exemplo, da seleção brasileira. Eu não sou corintiana, eu sou brasileira. Agora, eu já estou suficientemente revoltada com a gente ter um homem que não trata a violência contra a mulher de maneira séria, ser o técnico do Corinthians, imagina se ele for técnico da seleção brasileira, o que vamos fazer? Então, Camila, enfim, só para finalizar, eu queria também contar, a gente estava aqui conversando no bastidor sobre isso, e a Rafaela Paulo, jornalista, nossa colega e nossa produtora, disse uma outra aspa que eu queria comentar aqui com vocês todas, que eu acho que todas as manifestações contrárias ao Cuca não vão dar em nada. Futebol tem o hábito de estar sempre acima da lei. É preferível bancar o treinador e ganhar os jogos do que trocar e perder os jogos. E eu acho essa aspa da Rafa muito importante, porque ela diz também sobre o que sentem as vítimas ao denunciar. É isso, se não vai dar em nada, se mais uma vez a gente vai falar, a gente vai reclamar, como eles dizem, e não vai ter consequência nenhuma, de que adianta se o importante para eles no futebol é ganhar os jogos. E aí a gente está falando de um machismo, de uma violência dentro do futebol que a gente precisa olhar a sério, né, Camila? Porque, É. como diz a Miri Lacombe, acabou esse tempo. Acabou esse tempo e a gente está aqui reclamando. Lembrando, gente, a Cris bem citou a fala do Cuca, ele fala, não teve estupro, teve ato sexual com vulnerável. E isso não sou eu que estou dizendo, é o Código Penal. Ato sexual com vulnerável é estupro. Então, assim, ele diz que não houve estupro, mas teve ato sexual com vulnerável? Teve estupro. Então, assim, aí precisa rever também a maneira como ele coloca essas palavras, né? Porque a gente não está entendendo direito.